Agora você falou o segundo. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um curso de formação continuada. Agora nós vamos tratar de discipulado. Então, teremos momentos especiais em que trataremos desse assunto. Vou repetir as referências bíblicas que nós vamos ler daqui a pouquinho. A primeira referência é Mateus 16, de 24 a 25. Fiquem ligados, os que vão ler. Segunda Coríntios 3, versículo 18, e João 14, de 25 a 27. Então, vamos pensar aqui na questão do discipulado como uma obediência. Então, tornar-se um cristão é tornar-se o quê? Discípulo de Jesus Cristo. Um aluno obediente, com a intenção de aprender o que significa glorificar a Deus como ele o fez, procura, então, ser um discípulo. Não há outra opção. Então, discipulado não tem opção. Todos precisam ser discípulos. A salvação é mais do que uma carta que a pessoa fica fora do inferno. É o primeiro passo para uma vida de rendição e obediência à vontade de Deus para a sua glória. Então, discipulado é obediência. Não tem a opção. Vão anotando essas informações importantes. Entre outras informações, o trabalho do Espírito Santo é ensinar e lembrá-lo da vontade de Deus, convencer seu coração do pecado e ajudá-lo a se comunicar com ele. Seu trabalho, na realidade, é o quê? É ouvir, aprender e responder apropriadamente quando ele fala com você. Jesus sempre cumpre sua parte no trato. Quando você segura o seu, coisas, né? Quando você segue, quando você obedece, coisas lindas acontecem. Você pode ser, né? Ele quer que você seja uma pessoa usada por ele, né? Para discipular outras pessoas. Aí eu faço uma pergunta, vocês não precisam responder, vão sempre anotando e para você refletir. Você se considera um discípulo de Jesus Cristo? A outra pergunta é: como você sabe que você é um discípulo? Você se considera. Essas duas perguntas, toda devocional vão ter perguntas provocativas, tá, gente? Então, você se considera um discípulo de Jesus Cristo? Como você sabe? Vão pensar e responder para vocês mesmos. Mas o que a palavra de Deus pode lhe ajudar a refletir e você responder essas indagações? Vamos ouvir primeiro Mateus 16, de 24 a 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém que vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, até o 25, Marcela. Ok, né? Então, tem duas coisas importantes aí, né, Marcela? Quer seguir a Jesus, quer ser um discípulo de Jesus, primeiro tem que negar a si próprio e seguir a Jesus. E fazer o que Jesus faz. E vamos ver o que Paulo falou para a igreja em Coríntios. 2 Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Então, somos transformados de glória em glória, como exatamente o Senhor, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, precisamos, né, ser transformados de glória em glória, de momento em momento, e isso depende, tudo que a gente está refletindo aqui depende de nós. Depende de você. Depende de mim e depende de você. Quando eu digo você, porque para mim eu já fui esmagada, né? E João 14, de 25 a 27. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você pode e deve exercitar o seu discipulado. Você pode e deve ser um discípulo e um discipulador. Oportunamente, nós vamos discutir bem a diferença desses dois, né? Desses dois papéis. Vamos, então, encerrar esse momento orando ao Senhor. Pode abaixar as mãos a quem fez a leitura, e eu peço que quem gostaria de fazer essa oração agora, intercessória, que levante a sua mão virtual. Pronto, então bora, Elisângela. Vamos orar, pedindo por cada um de nós, cada aluno matriculado, os que estão para assistir ao vivo e aqueles que estão para assistir à gravação. E para que Deus me use nessa facilitação, porque eu sou apenas uma facilitadora. Pelo que eu li de vocês aí, né, dentro do perfil que vocês preencheram, a maioria são líderes, então tem gente aqui que não falta conhecimento, a grande maioria, todo mundo, né, está muito, vamos dizer assim, maduro na comunidade cristã, então, às vezes, o que precisa é uma sacudida, né, uma sacudida do Senhor. Então, vamos conversar, para dar uma sacudida e avançar no discipulado. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar, Elisângela. Santo Deus, eterno Pai que está no céu, engrandecido, exaltado seja o teu nome, toda a honra, todo o louvor seja dado a ti. Em nome de Jesus, nesta hora, nós estamos intercedendo ao Senhor, que direcione, Senhor, esse curso, que direcione cada vida que está aqui, a tua filha, Senhor, que está na frente, que o Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo, e que tudo venha acontecer para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor possa usar a tua filha para, através dela, Senhor, trazer para nós novas estratégias, pois o Senhor conhece, o Senhor sabe o tempo em que nós estamos vivendo e precisamos inovar, precisamos buscar, Senhor, novos meios de chegar até a pessoa, para que a pessoa caminhe conosco, Senhor, ao lado de Cristo Jesus. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Nós vamos agora ir para a prática, né? Então, nós vamos ter muitos momentos assim de prática, de alguns depoimentos. Eu vou, em alguns momentos, convidar vocês para dar algum depoimento. E eu quero iniciar, antes de entrar em conceito, em fala, né? Para pedir uma pessoa para dar o seu testemunho de vida. Alguém que eu conheço, quando a gente vai ministrar um curso, uma palestra, a gente tem que procurar pessoas que a gente conhece a história. Então, essa pessoa que vai falar, ela vai se identificar, eu conheço e sei da situação que ela vivia antes de aceitar Jesus. E o que o discipulado fez na vida dela. E assim, existe uma diferença, depois nós vamos discutir essa questão do evangelismo e discipulado. E essa pessoa,
ela hoje está firme na fé, comprometida, né, no reino de Deus, é uma missionária, mas antes de tudo, ela teve uma experiência no mundo. E assim, a vida dela, ela aceitou Jesus, mas precisou de muito amparo. Precisou porque o discipulado, minha gente, é para a vida toda. Quando você discipula alguém, não discipulou aqui e acabou não. Você já está pronto, ó, pode andar sozinha. Não, o discipulado é para todo sempre. E essa pessoa, que eu estou fazendo todo esse mistério, ela teve todo um amparo nessa questão do discipulado, né, de várias pessoas, né, porque assim, não é só o pastor, não é só a pessoa, hoje em dia as igrejas às vezes indicam, pessoa aqui, ó, você anota o nome aí, eu sempre vejo, anota o nome da pessoa e pronto, bota lá para aquela equipe, não, o discipulado precisa ter alguém para caminhar junto. Então, eu sou testemunha de que ela teve, né, deu muito trabalho, porque ela, né, foi uma pessoa muito resistente a algumas mudanças, porque vocês sabem, tem aquela mudança de imediato, mas tem que ser lapidada. E assim, deu muito trabalho, e na época eu já era líder da igreja, então eu fui uma das pessoas que acabei me envolvendo, mas graças a Deus, hoje é uma pessoa que eu posso citar como exemplo de que passou por esse processo de transformação, de discipulado, e hoje ela não ficou com aquele discipulado para ela se tornou uma discipuladora, ela se tornou uma missionária. Então, quem precisa ser um discípulo e um discipulador? Quem precisa ser? Vamos ouvir, então, nossa amada irmã em Cristo Jesus, talvez algumas conheçam, Lilian Rose, é membro da minha igreja, eu sou membro da Igreja Batista Novo Centenário, aqui em Salvador. E para aqueles, né, que não me conhecem direito, né, eu me chamo Meg Matos, e estou gerente de educação cristã da Convenção Batista Baiana. Eu já vi que tem vários rostinhos aí, né, que eu já conheço, de outros cursos, de igrejas, mas possa ser que tenha alguém que nunca me viu, né, ainda, mas uma hora vai conhecer pessoalmente e a gente vai caminhar junto durante esse curso. Lília, é com você, Lília Rose. Pode contar aí seu testemunho. Graça e paz, Meg, graça e paz a cada irmão que está nessa sala. Para mim é um motivo de alegria no Senhor, de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor fez na minha vida. Me chamo Lilian Rose, como o Meg disse, hoje sou membro da Igreja Batista do Novo Centenário, aqui em Salvador, mas eu era membro da Igreja Batista, a PIB de Rui Barbosa, foi ali onde eu conheci Magno de Matos e toda uma grande parte da sua família. Entrei no Evangelho na minha adolescência, muito perturbada. Antes de ter Cristo, eu fazia parte de uma religião muito agressiva. Sou filha de uma família, de um lar desestruturado, onde meus pais eram praticamente separados, vítima de incesto, rejeição familiar. Então, eu me envolvi nas drogas, eu entendi que era o caminho ir para as drogas, bebida, ainda na fase junior, e todo esse período foi um período muito difícil. Até que um dia, queridos, eu encontrei um jovem, Meg conhece a família Pedreira, o nome dele é Adalício, a gente chamava ele de Dalo. Então, assim, apesar de ser usuária de drogas, eu estudava, que eu usava drogas no colégio, no SEMAN, um colégio estadual muito grande, Rui Barbosa, e ele sempre ficava de olho em mim e tentava falar de Jesus para mim. Ele pegava o meu caderno, escrevia que Jesus me amava e sempre falava dos João 3,16. Como eu fazia parte de uma seita muito forte, que era de raiz africana e todo um histórico familiar, então aquilo para mim era uma afronta, eu não aceitava, eu tinha sérios problemas psicológicos,
de baixa autoestima, entre vários outros problemas, que para a honra e glória do Senhor Jesus, o Evangelho foi curando todas as coisas. Então, certa feita, eu resolvi ir à igreja. Mesmo passei o dia bebendo, usando drogas, e à noite eu fui à igreja. E lá recebi uma palavra, né, de salvação para a minha vida. E o pastor da igreja, na época, era meu professor de história, que era o pastor José Delmário, e ele me desafiava, porque eu não assistia às aulas dele, era muito perturbada na escola. Primeiro porque eu era desafiadora para qualquer pessoa, eu era difícil de convivência, porque eu era aquela aluna, aquela pessoa que trazia discórdia nos lugares, para trazer desordem de fato. E eu chegar na igreja, ele era o pastor da igreja, e eu tive uma certa resistência. Depois, aceitei a Jesus e eu disse a ele que eu usava drogas. Para ele, naquele período, foi, imagine só, há mais de 30 anos atrás, uma adolescente chegar na casa pastoral com uma certa quantidade de maconha na mão, entregar para o pastor e dizer a ele assim: eu preciso de ajuda porque eu sou usuária de drogas. Então, para ele foi um susto muito grande, para a esposa dele, e foi então que começou essa caminhada. A Igreja Batista de Rui Barbosa tinha uma juventude forte, mas tinha jovens com compromisso com o reino de Deus. Então foi quando eu conheci a irmã de Meg, a Bernaide Matos, e que, junto com Marcos Chito, com Juscelia, entre outros jovens da igreja, o Amós, né, Silva, todas as pessoas que eu estou citando, a Meg conhece, porque ela era membro da igreja também, embora ela viajava muito, trabalhava fora de Rui Barbosa, mas sempre estava lá. E foi esses jovens que me acolheram. Queridos, além de usar drogas, eu tinha um problema sério, que eu só usava roupa preta, era death metal, preferia estar dentro do cemitério escondida para que ninguém mexesse comigo. Então, fui rejeitada 100% pela minha família. Mas quando eu cheguei na igreja de Cristo Jesus, eu fui acolhida por aqueles jovens. Então, o que eles faziam? A cada roupa lascada, bota que eu tinha, elas me davam uma roupa e faziam assim, o seguinte comigo: ó, a cada calça rasgada que você vê para a igreja, nós vamos te dar uma roupa. Então, eles me acolheram. E como eu gostava de praticar esporte, apesar de ser usuário de drogas, aí entrou o Marcos Chito e falou assim: não, de manhã cedo a gente vai começar a caminhar, jogar bola, já que você gosta. Então, foi todo o processo do discipulado na minha vida. Além de eles me levarem para a escola bíblica dominical, de me acolherem, eles iam na minha casa, me buscavam de manhã cedo, a gente fazia caminhada. Eu passava mal nas caminhadas, porque o corpo ainda com muita droga, eu desmaiava, eles me levavam para o hospital. Era um chamado hoje, vida na vida. Eu tive o privilégio de ter vida na vida com aqueles jovens daquela igreja batista ali em Rui Barbosa. Então, eu ia para a EBD. Eu tive o privilégio de ser cuidada pela família Matos, o pai de Magnoneide Matos, o irmão Francisco Dias, a sua mãe, irmã Bernadette, me acolheram de forma sobrenatural. Eles me levavam para a casa deles aos domingos, e a gente almoçava juntos, e o irmão Chico, né, que era um diácono bem bravo na igreja, mas ele era bravo, mas ele amava a gente. Ele dizia assim: eu pego no pé de vocês, porque aqui dessa igreja vai sair evangelistas, missionários, pastores. E aí ele sempre me ensinou a palavra, queridos. Eles não desistiram de mim em nenhum momento. Hoje, eu sou missionária mobilizadora pela Ajuda de Missões Nacionais, porque um dia alguém me discipulou, um dia eu tive uma igreja que me acolheu. A família me rejeitou, tinha sérios problemas, mas Cristo, a igreja, me levou ao caminho. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu vivo vida na vida. Hoje eu vou para qualquer lugar. Hoje eu prego o evangelho. Hoje eu sento na rua, trabalho com drogado, trabalho com marginalizado. Porque se um dia eu fui marginalizada, se um dia eu fui rejeitada, eu sei que tem muitas Lilian Rose aí no mundo precisando dessa palavra de Deus. E eles não desistiram de mim. Como a Meg disse, eu dei trabalho, porque eu tinha resistência à obediência. Eu vim de uma situação que não tinha disciplina e na educação familiar.
Então, para mim, foi difícil estar dentro da igreja, obedecer a líderes. Painho, assim eu chamo o pastor Damário, dizia, essa filha me deu muito trabalho. Mas eu louvo ao Senhor, que Cristo, ele foi alinhando todas as coisas. E eu não posso deixar, em nenhum momento, de dizer que Jesus Cristo é a única esperança na vida de alguém. Porque eu, um dia, tive o privilégio, a oportunidade de ser acolhida por pessoa. Foram várias figuras que passaram, vários personagens que passaram em minha vida. Mas, especificamente, para onde eu for, eu conto meu testemunho e dou nome às pessoas, das quais cuidaram da minha vida, tiveram comigo um tamanho carinho. Eu aprendi a usar brinco, eu aprendi a usar saia, aprendi vestido, aprendi a usar salto alto, aprendi a me maquiar, porque assim foi o trabalho da igreja de Jesus Cristo. E observem uma coisa interessante, eles não impõem, eles não faziam por imposição. Você tem que jogar essa roupa fora, você tem que botar um brinco, você tem que deixar o seu cabelo crescer. Meu cabelo era praticamente, né, cortada na máquina, toda manchada de drogas e tudo mais. Mas era o amor. A vida daqueles jovens tinha amor pela minha vida. E aquele amor de Bernardo, o amor da família de Meg, o amor de outros jovens, me constrangia de tal maneira que quando eu pensava em me desviar, eu falei assim, mas eles me amam. Eles me amam, essa igreja me acolhe. E eu chorava muito, porque eu pedia a Deus para ficar firme naquele evangelho. Queridos, todas as vezes, qualquer momento da minha vida que eu conto o meu testemunho, eu fico emocionada do que Cristo fez na minha vida. E eu digo a você, querido, que eu sei que vocês têm experiência. Vale a pena cuidar de uma vida. Vale a pena não desistir de alguém. Porque um dia eu era nada. Eu era nada. Hoje eu sou a serva do Senhor Jesus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Porque a igreja foi me ajudando. Tudo bem que Cristo transforma, mas a igreja tem um papel fundamental nisso. Então, todas as vezes que eu for Rio Barbosa, eu faço questão de ver as pessoas, de abraçar essas pessoas. Porque apesar de mais de 30 anos que isso tudo aconteceu na minha vida, essas pessoas jamais poderão ser esquecidas. E quando você discipula alguém, quando você cuida de alguém, quando você paga um preço por a vida de alguém, essa pessoa nunca vai esquecer de você. Porque é assim que a graça e o amor do Senhor Jesus diz. A palavra de Deus diz em Atos 2, que eles estavam ali, discipulando, ensinando, e Deus ia acrescentando à igreja tudo aqueles quanto ele ia salvar. Então, seja bênção, seja vaso na mão do Senhor, porque vale a pena. Tem muitas vidas ainda para você discipular. Hoje eu discipulo, hoje eu brinco quando as pessoas decidem na igreja, os jovens não ligam, as senhoras não ligam. Eu fico lá catando as pessoas dentro da igreja. Não posso parar de fazer isso. Trabalho, viajo, prego fora, mas é as minhas discípulas. Eu não posso deixar nenhuma delas, porque não é que elas dependam de mim, mas é porque vida na vida, ela se sente fortalecida. E quando ela estiver decaindo, ou eu estiver passando por alguma coisa, uma ou outra ajudou e disse, esforça-te. Por isso, que Deus possa dar a vocês a oportunidade, o privilégio de você cuidar de uma vida. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E que vocês possam multiplicar para a honra e glória do Senhor Jesus. E de fazer discípulo, foi as últimas palavras do Senhor, para que você entenda que você tem um chamado específico, é fazer discípulo para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe e espero que eu tenha ajudado e contribuído para a sua formação, em nome de Jesus. Muito obrigado, Meg, por tamanha oportunidade e por você ser uma bênção em minha vida. Você é uma bênção em minha vida, Meg. Muito obrigado pelo amor, pelo cuidado e pelas suas orações. Amém. Então, gente, toda vez que eu olho para a Lilian Rose, eu me lembro, né, da transformação que Deus fez. E assim, eu queria que agora vocês pensassem. Cada um agora vai pensar e anotar no seu caderninho aí uma relação com o nome de 5 pessoas. 5 pessoas que estão no mundo. Estão ou desviados, porque tem aqueles também, né, que já participaram e
se afastaram, 5 pessoas. Então, durante esse curso, você vai estar orando por essas 5 pessoas. A proposta do curso foi o quê? Da teoria à prática. Conhecer a exigência que, né, porque discipular não é uma opção, vocês viram aí nos primeiros exercícios que a gente viu aí, não é uma opção, é um dever nosso, é uma obrigação. E comece a refletir sobre a sua realidade, que assim, às vezes, não é a minha igreja, pense em você. Esse curso, o objetivo dele foi para tratar do discipulado pessoal mesmo. Não é o departamento da igreja, não é com a liderança da igreja, não se preocupe, na minha igreja não tem discipulado. A vida é sua, é você, é o seu discipulado pessoal. Não fique esperando que a gente vá trazer aqui fórmulas, a gente vai tratar tudo pautado na palavra, vamos trazer algumas referências, né? Tudo palavra, e a gente vai trazer algumas referências de algumas literaturas que tratam desse assunto. Então, agora, você vai fazer essa listinha. 5 pessoas. Anotaram aí? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem o nome de 5 pessoas. Às vezes estão tão próximas, né? 5 pessoas. E vocês não vão deixar de orar. Orar em casa, vai orar na hora da aula. Por essas 5 pessoas. Eu fico assim pensando, Lília Rose, o exemplo que foi a igreja na época, né, aqueles jovens, porque a gente vê que hoje, 30 anos atrás, hoje tem igrejas que não abraçam assim. Tem igrejas, hoje, que resistem a trazer alguém, né, pense bem uma pessoa, o estado que, né, envolvido, né, que o processo de lapidação demora. E ele estava lá, não venha como você está. E você não tem que esperar a pessoa, né, ser mudada para trazer para a igreja. Não, a igreja tem que abraçar aquela pessoa. Mas para que a igreja abrace, todos têm que ter essa mesma visão. A visão do acolhimento, a visão do discipulado. A visão de lidar, de vida na vida mesmo, de cuidar, de caminhar junto com as pessoas. E demonstrar o que ela colocou aí. Ela sentiu que era amada. O que as pessoas precisam saber é que a igreja, claro que a igreja não vai jamais concordar com o pecado. A igreja abomina o pecado, nós crentes abominamos o pecado, mas nós amamos o pecador. E então houve essa demonstração. E muitas pessoas estão, às vezes, assim, vizinho da igreja, vizinho da sua casa, precisando. E ainda não sentiram esse amor demonstrado. Na convenção a gente tem todo dia, surgiu a ideia de um dos funcionários de parar, 15 horas a gente dá uma parada para orar, tipo 10 minutos, 15 minutos, para orar. E aí uma das pessoas está passando por um momento difícil, porque um vizinho drogado, né, e quis até, né, brigar, né, levantou o facão, intriga mesmo, né? E na minha oração eu disse, eu vou orar, dá para ver que é uma pessoa que não tem conexão com Deus. Dá para saber que é uma pessoa que está afastado de Deus, que não tem interesse por Deus. Mas a minha oração é que essa pessoa, e eu continuo orando com esse propósito, que essa pessoa seja transformada. Que essa pessoa seja constrangida, receba, né, de alguma forma, o afeto, o cheiro do Senhor, o cheiro do amor de Deus, através dessa família, que é lá no prédio onde ele teve essa provocação toda. Então, nós precisamos, né, ter essa demonstração, demonstrar, viver. Então, discipulado é vida na vida, ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Porque nós vamos passar para uma outra...
uma outra parte da aula. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Se sentiu desafiado? Não? Pronto. Então, vamos orar, né? 5 nomes. 5. Vamos agora compartilhar um slide e nós vamos comentar sobre ele algumas verdades acerca dele. Deixa eu ver aqui se ele vai se comportar. Mas antes, eu vou fazer aqui uma indagação a vocês. Eu gostaria que vocês respondessem aí no chat. Coloca aí para mim, Val, no chat, um link onde vocês vão responder. Qual a sua expectativa para este curso? Você se inscreveu, por que você se inscreveu? Para quê? Se você já conhece a verdade, se você, né, é sabedor de que tem que fazer discípulo, tem que, né, cumprir a sua parte como integrante da grande comissão. Pronto. Cliquem aí e respondam com 3 palavras, 3 frases. Qual é a sua expectativa? O que é que você espera de você mesmo, hein? Não é do conhecimento que você vai receber. O que é que você espera de você? Que durante esse curso e após esse curso, qual é a sua expectativa pessoal? Vou dar um tempinho para vocês responderem, e aí eu vou compartilhar para a gente saber como é que vocês estão se posicionando. A gente vai... Não tem identificação, pode ficar tranquilos. Essa ferramenta, ela não identifica. Pode responder à vontade. Vou ver como é que está. Se estão... Não, vocês vão responder nesse coisa aí, viu? Abre esse link aí. Já temos algumas respostas. Olha, estou vendo uma frase importante aí, bem no centro: sair do comodismo. Conhecimento, discipular, servir a Cristo, aprender mais, me despertar ainda mais. Discipular. Conhecimento, crescimento, aperfeiçoamento. Aqui já mostra mais ou menos, né, nessa chuva de ideias aí, o retrato da turma, a expectativa da turma, né? Sair da zona do conforto, de conforto. Muito bem. No final, vamos ver se você, né, conseguiu atingir seus objetivos. Os conhecimentos que vamos compartilhar vão ser só estímulos, mas não adianta estar aqui recebendo, discutindo alguns conhecimentos que a boa parte deles vocês já conhecem mesmo. Nós vamos só compartilhar para discutir, para rever, porque não existe uma novidade sobre o discipulado. Qual é a novidade? A novidade está em você fazer o discipulado. É isso que Deus espera, que cada um de nós cumpra a nossa parte como integrante da grande comissão. Para aqui agora, e vamos compartilhar os slides. Eu vou mostrar para vocês a fonte do conhecimento que nós vamos passar para vocês.
a literatura que está sendo usada, tá? Então, nós vamos usar o material Missões, Evangelismo e Discipulado, de Dennis Mock. Vamos usar a formação de um discípulo da editora Vida, de Kate Phillips. Vamos usar o Discipulado que Transforma, de Josué Campanhã, editora Envisionar, com o guia de aprofundamento para duplas. Então, é importante, a gente vai focar muito no discipulado pessoal, discipulado de dupla, você cuidando de uma vida. Por isso que eu pedi para vocês já colocarem aí na lista 5 nomes. É você caminhando com alguém, pelo menos uma pessoa. E é claro que você vai poder ajudar outras pessoas a caminhar com outros. Às vezes as pessoas precisam de só de orientação para saber como chegar, como falar. Então, você que está passando por esse processo aqui, vai compartilhar com o outro, vai fazer encorajamento, dar um encorajamento para o outro. Às vezes a pessoa é uma pessoa tímida, mas nós vamos, né, conversar em algumas abordagens para exatamente superar essas dificuldades. E vamos usar também o material de missões nacionais, que vamos usar o material de Relacionamento Discipulador, de Diogo Carvalho, e de Roosevelt Arantes, que é o aprofundamento raízes. Então, estamos fazendo umas puxadas, vamos tirar alguns desse conhecimento para discutir. Hoje, a lista de presença será colocada no grupo e enviada pelo Zap, tá? Ou pelo e-mail. Então, hoje não será, não se preocupe com a lista de frequência. A única coisa que vocês não precisam se preocupar é com a lista de frequência. Porque qualquer momento, não é porque acabou a aula, não. Vai assinar, assistiu a aula, vai ter direito de assinar, viu? Então, fiquem em paz, tranquilinhos, né? E que nós vamos depois compartilhar no grupo e passar pelo e-mail. Porque como nós encerramos a inscrição hoje, fechamos mais de meio-dia, já estava fechando quando alguém me ligou, não, abre aí. Abrimos mais um pouquinho para essa pessoa se inscrever. Pode falar, Raimar. Então, essa literatura, eu vou estar, nesse slide de hoje, elas vão estar lá elencadas, porque se vocês tiverem interesse de adquirir, será bem interessante, viu? É só para enriquecer, para... Pode falar, Raimar. Graças a paz, Meg, tudo bem? Boa noite aos demais irmãos, graças a paz. Meg, teria como enviar o link do grupo, que eu não consegui entrar? Sim. Você recebeu o e-mail? Eu recebi. No e-mail eu coloquei também o link, mas espera aí que a gente já coloca aqui, tá? Muito obrigado. Pronto, vou colocar aqui no chat. É importante vocês estarem no grupo, porque acaba que é mais prático, né? Mas tudo que a gente coloca no grupo também se coloca no e-mail. Então, as informações são as mesmas. Ok, então, podemos agora compartilhar? Vamos compartilhar um pouco. Eu fico sempre ligada na hora para terminar na hora certinha, viu? Então, fiquem tranquilos, que a gente vai trabalhar obedecendo, que às vezes a gente assume alguns compromissos, né? Então, fiquem tranquilos.
Eu quero só saber se vocês estão visualizando. Levanta a mão assim ou uma mão assim, só para saber se vocês estão visualizando. Pronto, beleza. Então, vamos falar do discipulado. E aí, vamos pensar que o discipulado não é uma opção da igreja. Já até, né? A gente acaba falando antes da hora, né? Mas já falou. O discipulado é tarefa primordial para a igreja. E aqui está falando de igreja, mas eu quero que vocês pensem em você. Então, o discipulado não é uma opção para Lilia Russo. O discipulado não é uma opção para Elisângela. O discipulado não é uma opção para Cláudio, não é opção para Renata. Não é opção. E na própria devocional que a gente fez no início, né, pensamos exatamente nisso. O que acontece? A negligência do genuíno discipulado, através da história da igreja, tem contribuído grandemente para o não cumprimento da grande comissão. Gente, as pessoas, hoje em dia, são poucas as pessoas que discipulam. São poucas pessoas que têm exercido seu papel de discipulador. Então, se a gente for pensar o fracasso, entre aspas, né, vamos dizer assim, a dificuldade, porque entendemos que o evangelho já podia ter sido expandido muito mais, porque a volta de Jesus está vinculada ao momento em que todos terem conhecimento de Jesus. Depois que todos ouvirem falar de Jesus, ninguém vai poder chegar lá e dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus. Não vai poder dizer isso, né? Lá diante de Deus. Então, alguns fatores que têm dificuldade. Primeiro, desobediência no sentido literal. Desobediência mesmo. A desobediência é dizer, não vou. E teve gente que colocou aí, gente, as pessoas estão literalmente na zona de conforto. Muitos estão simplesmente, somente, naquele papel de consumidor. Consumidor da palavra de Deus, consumidor, né, daquele momento ali de adoração, de celebração na igreja, e aqueles que estão nessa zona aí. Tem um levantamento aí que foi feito, né, em que hoje a igreja, ela existe somente 20% das pessoas que estão envolvidas, que estão comprometidas, que estão engajadas. Os 80% só apenas consumidores. Onde é que você está? Você está nos 20 ou está nos 80? Falta de compreensão dos princípios e práticas do discipulado. Então, se tem falta de conhecimento, a gente vai tratar aqui, né, desses princípios. Se a questão é prática, é a questão de saber como fazer e tal, nós vamos tratar de alguns, né, passo a passo, algumas orientações. Preguiça é aquela zona do conforto, tá? Não está disposto a fazer o que é necessário para fazer discípulo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que será que as pessoas têm essa preguiça? Quem gostaria de falar sobre isso? Por que será que tem preguiça? Alguém pode levantar a mão e abrir o áudio e falar. Por que será que tem preguiça? Estou vendo aqui várias mãos levantadas, eu não sei se é para pedir a oportunidade para falar. Diga aí, Lícia. É Lícia? Falar, Lícia? Temos... Não, a mãozinha, ô Meg, Deus te abençoe. Eu vou baixar a mão todo mundo aqui, que pode ter sido aquele momento, né? Isso, foi a mãozinha que ficou, mas eu quero agradecer pela oportunidade. Tá me ouvindo? Estou sim. Estamos sim. Eu quero agradecer, te conheço da convenção e te conheço de passar pelas igrejas. Eu venho de Sinai, depois passei por Nova Sinai, na Mata Escura, depois primeira no Jardim Santo Inácio, que é neta, né, de Sinai, e hoje eu moro em Aramari, Bahia, e frequento a primeira igreja batista em Aramari.
Eu acho que o medo, ou que a preguiça, Meg, não é bem a preguiça. Tem muita gente que tem medo. Aqui em Aramari, por exemplo, nós, como eu coloquei na minha ficha, nós temos um grupo que chama Café com Espírito Santo. A líder é uma menina e eu estou envolvida com ela, eu e meu marido. Eu estou com 60, vou completar 67 anos. E como eu vi o testemunho, eu não estava aqui sabendo, é a minha primeira vez que eu participo de um chat e eu estou sem saber movimentar aqui para poder falar. E eu fui muito acolhida também lá em Sinai quando eu cheguei aos meus 17 anos. Né? E no Café com o Espírito Santo está envolvido eu, meu marido, e mais algumas meninas, são 12 pessoas ao todo, e o pessoal tem medo de falar de Jesus para os drogados, para as pessoas de rua, e isso é muito constrangedor, porque as pessoas, às vezes, querem até ir para a igreja, mas tem medo de estar na igreja, e as pessoas da igreja têm medo de falar de Jesus para as pessoas. Eu acho que não é só preguiça, não, é medo mesmo. Medo de lá de fora. Pronto. Que Jesus então, abençoe. Deus te abençoe, abençoe toda a equipe. Então, vamos incluir exatamente essa expressão do medo também. Tem gente, aquilo que eu disse, tem gente que tem timidez, né? Tem medo de se aproximar. Por isso que as pessoas que já têm mais experiência no discipulado têm que discipular alguém preparar alguém para ser discipulador. Existem duas coisas diferentes, vamos entender. E durante o curso a gente vai estar trabalhando com esses dois conceitos. Uma coisa é você estar discipulando um não crente. Você vai começar, primeiro você vai evangelizar, você vai começar conversando, a gente vai falar os detalhes mais adiante. Vai conversando, vai interagindo e tal, até que essa pessoa chegue, né? E a gente sempre espera que as pessoas aceitem Jesus. Mas se não aceitar, você continua. E eu tenho experiências da minha vida profissional, onde eu sempre me desafiei a ser luz, a ser exemplo e aproveitar todas as oportunidades. Então, algumas famílias do meu trabalho, eu discipulei. Eu fazia trabalho junto com a família, estudo bíblico, né? E inclusive, uma dessas famílias, né? Hoje, ela não está mais aqui, né? Mas conheceu. Então, ela morreu, mas ela não vai poder dizer a Jesus que não ouviu falar de Jesus. Eu discipulei a família com o Evangelho de João. Fiz todos os estudos viáveis, né? E fui trabalhando com ela, essa minha colega, e a sua família. Tem uma outra, também minha colega de trabalho, porque, gente, você tem que discipular as pessoas que estão mais próximas de vocês. É que está próximo. E então, o que você tem que fazer? Se aproximar dessa pessoa e dizer, não, você me dá a oportunidade e tal. E nós vamos falar, né, no momento oportuno, da questão do relacionamento. O discipulado só acontece a partir do relacionamento. Fecha seu áudio aí, querida. Então, vá primeiro se relacionar com essa pessoa. Então, eu procurei me relacionar bem com essa pessoa. E aproveito a oportunidade. Tem uma colega que até hoje, eu estou discipulando hoje, agora, pelo Zap, né? Eu passo o discipulado dela agora pelo Zap. Quando ela tinha um filho também envolvido em drogas, acabou que morreu, e ela sempre me pedia para orar. Eu fiz, não, claro que eu vou orar. Mas você pode conversar com Deus. Ela disse, não, mas você é assim com Deus. Você tem autoridade. Eu disse, não, mas você pode orar. Aí foi um dia eu perguntei a ela assim, eu posso ir na sua casa fazer um estudo bíblico? Ela é espírita. Lá em casa eu faço o Evangelho de João. Tá, mas para a gente fazer juntas. Eu vou fazer no livro de João mesmo. Porque você tem que saber ter essa sabedoria. Lá fui, fiz o estudo com ela, né, do livro de João. Ela já decidiu por Jesus? Ainda não. Mas você acha que eu desisti dela? Não, de jeito nenhum. Continuo discipulando, continuo ministrando a palavra, né? Estou hoje com um grupo, né, que eu criei uma linha de transmissão direta,
com uma quantidade enorme de pessoas, mais ou menos 10 pessoas que eu estou caminhando nessa expectativa, ministrando a palavra. Já teve uma outra que eu colhi resultado. Eu pude discipulá-la e foi, assim, um grande desafio. A minha colega disse, não, sabe aquela coisa de você se incomodar? Quando falaram ali zona de conforto e a questão do medo, não, você tem que quebrar esse medo. E aí eu disse, não, eu vou discipular aqui. Vou arranjar alguém aqui para discipular. E pedir a Deus. Gente, a oração é que faz a diferença. Deus é que vai lhe dando as oportunidades. Eu disse, não, como é que eu faço para discipular aqui? Aí tinha uma colega que era considerada a colega problemática. Eu digo, não, vai ser essa problemática. Pedir a Deus para ter oportunidade de evangelizar e discipular essa problemática. E esses, como nós vamos nos encontrar? Como eu vou discipulá-la? Aí é onde você vai criando relacionamento, conversando, bererê, tarará. Aí um dia eu fiz um convite para ela. Dentro do trabalho, jamais, no ambiente de trabalho, tem como você ministrar a palavra, no caso do meu trabalho, não podia jamais. Hoje, não, chegando lá no escritório da convenção, eu já discipulei gente lá. Chegou lá os meninos para fazer a reforma, eu digo, toma aqui, vamos estudar aqui, e passei para eles, né, o estudo do livro de João, você vai respondendo e eu vou conversando, para não atrapalhar o trabalho desse, mas você vai pegar as oportunidades. Você não pode deixar escapar nenhuma. Convidei essa colega para um dia almoçar. E, Meg, qual é esse horário de almoço? Tá hora. O meu é diferente. Aí eu tá, que pena. Aí ela fez, tá, mas fique tranquila, se eu conseguir trocar o horário, aí ela conseguiu trocar. Gente, a primeira coisa que eu fiz foi dizer assim, você tem algum pedido de oração? Ela já sabia que eu sou cristã, que era cristã na época também, claro. Aí, na hora que eu fiz essa pergunta, eu quero te ajudar, eu posso orar por você, em que tem algum motivo para eu orar por você? Aí ela se desabou, que ela vivia um momento difícil de enfermidade na vida, e foi a partir disso aí, vamos orar junto, e mais adiante, não comecei logo discipulando, falando de Jesus, não, foi acolhendo. Ela vivia um momento difícil, então eu estava ali para quê? Para acolher aquele momento difícil. A mãe dela estava em estado terminal, acompanhei todo o processo. Quando a mãe veio a óbito, eu continuei cuidando dela na fase do luto. Resumindo a história, eu consegui ser usada por Deus para discipulá-la, e ela entendeu realmente o Evangelho de Cristo. Ela se converteu, ela se batizou, ela hoje aprendeu e discipulou o esposo que, né, era católico, não, no início ficou meio desconfiado, mas ela, como é que eu faço? De calma. Ele disse que ele vai para a missa. Eu digo, pronto, diga a ele que ele pode ir para a missa e você vai para o culto. Vai caminhando, deixa ele. E foi discipulando, ela conseguiu discipular o marido, o filho. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que discipular e preparar aquela pessoa para também discipular. E às vezes a gente tem irmãos na igreja que não sabem discipular. E a irmã mencionou o medo. Então, você traz essa pessoa para perto de você, para você criar uma mentoria com essa pessoa, preparar essa pessoa para o discipulado. É diferente de você estar discipulando. Você vai fazer um treinamento com essa pessoa, você vai fazer assim, vai dando as orientações. No curso de escola bíblica, eu sempre dou orientação. Quando eu falo, o viés da escola bíblica precisa ser escola bíblica discipuladora. Você pode fazer uma série de estudos de discipulado na escola bíblica, durante a escola bíblica, com viés prático, ele ensina como você pode discipular, como vai chegar a pessoa, bererê. Então, você tem esta outra responsabilidade, você que já é um discipulador. Então, nós precisamos reverter essa situação na nossa igreja. A cultura da nossa igreja não é uma cultura discipular. As pessoas não são discipuladores. A grande maioria. Se eu perguntar aqui agora,
Tem um bocado de gente com as mãozinhas aí levantadas. Eu não sei porque estão levantadas, mas aí depois a gente vai ver. Se eu for perguntar aqui, vocês não vão responder aí no papel, depois eu vou dar a oportunidade. Quantas pessoas vocês já discipularam em toda a sua vida? Quantas pessoas você já discipulou? Dá para você contar? Você é fruto de um trabalho de discipulado, né? Que alguém cuidou de você, porque o discipulado envolve isso, o acolhimento, o zelo, e, como eu disse para vocês, para a vida toda. Tem uma pessoa que eu discipulei lá atrás, um pouco depois da época de Lilia Rose, né? Algumas gerações depois, e essa pessoa, até hoje, é uma pessoa que não consegue se manter firme na fé. É uma pessoa que facilmente e aí você tem que caminhar com ela. Então, será que realmente sou um discípulo de Jesus Cristo? Vamos lá para a palavra de Deus. Princípios bíblicos. Vamos lá? Gente, esse para mim é o texto da Bíblia que é a chave do discipulado. Mateus 28, de 18 a 20. Portanto, né? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Vamos pensar em Jesus. Quando Jesus falou isso aí para os discípulos, já estava na fase de despedida, né? Me dado, vão e façam discípulos. Jesus estava perto, né? De voltar para o céu. Vamos pensar numa coisa importante. Jesus, no seu ministério, ele curou, né? Ele ensinou, ele pregou. E o ensino dele, em alguns momentos, era o quê? Para grandes multidões. Mas se você pensar, aquela grande multidão, todos daquelas grandes multidões que ouviram a Jesus, continuaram seguindo a Jesus? Não necessariamente, né? Mas tiveram 12 que caminharam junto com Jesus. Então, o nosso modelo de discipulado é Jesus. O que Jesus fez? Chamou o homem do jeito que ele estava. E aí agora eu vou fazer um comparativo com Lilia Rose. Lilia Rose do jeito que estava. Já pensou se a igreja chega lá e diz, não, você com essa roupa não entra aqui, não. Do jeito que estava, com roupa rasgada, com roupa preta, com, né, toda, né, pervertida, né, graças a Deus que a igreja teve sabedoria para isso. Então, às vezes, falta isso. Receba a pessoa do jeito que ela está. Não queira logo impor mudança. Então, Jesus pegou... Ou vocês acham que os 12 discípulos de Jesus, ele pegou lá todos bonitinhos? Não. Foram transformados. Então, mesmo tendo aquele que traiu, mesmo tendo aquele que o negou, né? Jesus trabalhou com essas vidas. E, exceto Judas, todos deram continuidade no ministério. Por quê? Porque eles aprenderam com Jesus. Por que a igreja teve continuidade, a igreja primitiva? E da primitiva chegou até nós. Porque eles fizeram, eles discipularam. Mas como é que eles discipularam? É porque eles aprenderam com Jesus. Então, você tem que aprender e ensinar alguém, e aquela pessoa vai aprender e vai fazer igual. E você vai dar amparo a essa outra pessoa. E se você precisa de amparo, de cuidado, de orientação, pensa uma pessoa mais madura na fé. Vamos imaginar aqui, Raimar quer evangelizar, quer discipular, já tem uma pessoa que está pensando, aí chega assim, ô Meg, eu não estou sabendo conversar com essa pessoa. Não, vamos orar juntos. Gente, oração é a base de tudo. Eu não consigo fazer nada sem antes orar. Eu sou radical nisso. Eu não consigo fazer nada sem antes orar. E a palavra de Deus diz claramente. Teve recentemente que eu falei na igreja lá em Piauí, na PIB de lá, né? E
o versículo-chave estava no livro de Tiago. Gente, para fazer aquela reflexão, eu li Tiago umas 10 vezes, umas 1000 vezes o livro de Tiago. Mas não adiantava eu ler, não. Eu orava, lia para Deus me usar naquela missão. E aí eu ficava presa naquilo que tinha lá. Tiago disse o quê? Você quer sabedoria? Pede a Deus. Você quer ser instrumento de Deus? Peça a Deus. Você quer uma oportunidade? Peça a Deus. Aquela minha colega, entre aspas, considerada lá no trabalho como a problemática, foi essa problemática que Deus me desafiou. Mas o que eu fiz? Orar. Pedir a Deus uma oportunidade. E ele vai te dar a oportunidade. Então, esses 5 nomes que você está aí para ler, você vai ler, que vai orar, gente. Vai orar e Deus vai te dar a oportunidade. Precisa de ajuda? Pede ajuda. Meg, eu tenho vergonha. Pronto, pode conversar comigo, que a gente vai ajudar para que você... Aqui na classe, estou falando sério, aqui, entre nós. Tá? Precisar de ajuda. Precisamos sair daqui com essa turma. Hoje estamos com 89 ao vivo, né? 89 pessoas. Mas o curso, se inscreveram mais ou menos 300 pessoas. Uma boa parte para receber a gravação. Mas, então vai estar ouvindo depois, né? 300 discípulos e 300 discipuladores. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ver um amém aí no chat? A mudança na sua igreja precisa partir de você. Precisa partir de você. Que está tendo essa oportunidade de refletir sobre a questão do discipulado. E o verbo, na passagem, diz o quê? São 3 ações, né? Que é que Jesus disse aí. Qual era a missão? Vão lá, vão, indo, né? Andando, caminhando, batizando, que é uma sequência. Hoje a igreja tem algumas regras para o batismo, mas antes, na época de Jesus, não. Aceitou Jesus, já ia para as águas. Hoje se cria regra, porque para tornar membros e tal. Ensinar e fazer discípulo. Então, você prega, você evangeliza, você batiza, mas você precisa ensinar a pessoa. Fazer discípulo é isso, é caminhar junto a pessoa. Não é porque a pessoa se converteu que já está garantido a vida cristã dele maduro, não. É que ele precisa passar por todas as provas. Ele precisa passar pelas dificuldades. Muitos, quando aceitam Jesus, são perseguidos. Muitos não conseguem se libertar de tudo que vivia. Então, gente, é um caminhar, é ensinar a palavra-chave, é ensinar a pessoa a obedecer, é ensinar a pessoa a praticar, é ensinar a pessoa a se tornar um verdadeiro discípulo e discipulador. E aqui nós vamos fazer algumas provocações. A igreja do Novo Testamento obedeceu à grande comissão. E a sua igreja tem obedecido à grande comissão? Na sua igreja, né? Nós vimos logo no início, né? Quando o Espírito Santo desceu, mais de 3.000, depois aí você vê que continuaram evangelizando, continuaram de casa em casa, pregando, anunciando, fazendo discípulos. Gerando discipuladores. Sua igreja tem obedecido? Como é que está a sua igreja? A mudança da sua igreja tem que partir de você. Você vai ser o grande canal para mudar a realidade da sua igreja, se a sua igreja tem realmente obedecido. E aí, agora vamos para Atos 14, de 21 a 28. Alguém lê aí para mim? Estou de olho nas horas. Quem achar primeiro, leia aí. A igreja do Novo Testamento obedeceu especificamente o mandamento de fazer discípulo. Quais foram esses mandamentos? Leia aí, Sayonara. Atos 14, de 21 a 28. Graça e paz. Graça e paz, querida. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade,
e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, primeiro, né, eles pregaram as boas novas. Segundo, eles fizeram muitos discípulos. Veja aí, Sayonara, vai acompanhando aí e pegando o versículo referência disso aqui. Fizeram muitos, não foram poucos. Vê aí qual é o versículo que fala exatamente desses muitos discípulos. Terceiro, fortaleceram os discípulos, encorajaram a permanecer na fé. Aquilo que eu disse é para a vida toda, gente. Por que que muitos aceitam Jesus, muitos estão lá, faz o seu depoimento público, a sua confissão pública, e daqui a pouco não aparecem mais? Porque precisa do fortalecimento para permanecer na fé. Eles precisam alcançar a maturidade cristã. E aí fala o quê? Ficaram ali muito tempo com os discípulos, porque perceberam que havia necessidade de quê? De fortalecer aquele povo. Então, você ensinou uma pessoa, caminha com ela para a vida toda. Então, obediência comprometida com as ordens de operação de Cristo. Isso viveu a igreja primitiva. Vimos, né? Jesus e outros seguiram o mesmo exemplo, né, de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, a igreja primitiva foi oriunda de quem? Quem foi um dos grandes continuadores? Quem Deus usou, né, naquele sermão que mais de 3.000 almas se converteram, gente? Quem foi? Pedro. Pedro. Quem foi Pedro? Ô, Fábio! Discípulo. Pedro andou com Jesus. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Foi ele. Entenderam, gente? E é do jeito que tá, gente. Você vai trabalhando e a pessoa precisa. Já pensou se Jesus tivesse desistido de Pedro, porque Pedro, né, negou Jesus 3 vezes? E Jesus sabia que Pedro ia negar. E vários deles tiveram falhas com Jesus. Isso, pescador, filho de Zebedeu, isso mesmo. E muitos, Jesus ia orar e encontrar eles lá dormindo. Então, não fiquem achando que os discípulos eram aquela coisa, mas Deus usou aqueles 12. E Deus quer usar você também. E você? E a sua igreja? Vamos pensar na sua igreja, né? Como você sendo o representante da sua igreja. Como é que você vê a sua igreja hoje? Outro dia, Lídia Rose me passou a mensagem para mim, né, pelo Zap, dizendo que queria que eu fosse mentora dela. Fazer a mentoria de Lídia Rose, mas que precisa? E eu fui pensar, mas não é que todo mundo, não é? Assim, ela me escolheu, eu ia dizer o quê, né? Está no processo aí, né? Então,
É porque é para a vida toda mesmo. Vai ter momentos que você precisa chorar, dizer, eu estou com dificuldade, estou passando por essa provação. Então, você vai ajudar o outro a fortalecer. Aí Deus chegou assim, pera aí, Pedro, me negou, mas agora você vai ser usado. E aí você viu quantas pessoas se arrependeram, quantas pessoas se converteram. E assim, ó, o que eu acho interessante é que a igreja avançou, e uma das coisas que levou a igreja a avançar foi a perseguição. Aqui no nosso país, qual é a perseguição que você tem? Quer dizer, por enquanto tem não, né? Mas a gente já vê rumores aí, né? Já tem algumas coisas mais específicas. E alguns rumores. Mas vamos pensar no agora. O agora, não é perseguida. Eu vou colocar como desafio para vocês fazerem, né? Porque as horas passam voando, né? Para vocês pensarem na sua igreja, mas vocês vão pensar na sua igreja, trazer na próxima aula seu depoimento e como está a sua igreja. Mas como está, não a sua igreja, os membros da sua igreja, como está você. Você agora é a sua igreja. Como é que está você em relação ao discipulado? E eu vou finalizar a aula de hoje passando um vídeo que fala exatamente o que é ser discipulado, né? O verdadeiro discipulado. Talvez alguns já conheçam, mas nós vamos compartilhá-lo e vocês vão, para a gente encerrar, vocês pensando nesse vídeo. Tudo que a gente passa aqui na aula, a gente bota lá no grupo, para vocês verem de novo. Tem um vídeo que eu gosto muito, outro dia eu vou estar passando para vocês. E faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. E mandei vocês fazerem discípulos e não membros. Grava essa frase aí, gente. Eu mandei vocês fazerem discípulos Hoje você deve tocar e não membros. É isso que a gente tem que fazer, gente. Fazer discípulos. A próxima aula tem um desafio que a gente vai praticar na aula. Vocês vão trazer um copo descartável para a aula, um prato de vidro ou de louça e um isqueiro. Você vai colocar vai precisar estar no ambiente, botar um lugar plano, fique sentado num lugar plano, que a gente vai botar fogo, hein? Vai botar fogo aí. Então, vai tacar fogo, a experiência que vocês vão fazer com vocês mesmos, tá? Então, até a próxima aula. Vamos orar.
ore, né? Vamos encerrar cada um de vocês fazendo aí a oração pelos C5. E eu vou pedir uma pessoa representando os demais para fechar com essa oração. Quem gostaria de fazer essa oração final? Cada um faça a sua, mas aí uma fechando aqui. Pode orar. Pode abrir o áudio e orar. Pai de amor, Pai querido, Pai amado, Criador dos céus e da terra, obrigado, ó Deus, por este momento que nós aqui, ó Deus, estávamos aprendendo, estamos, Senhor, reunidos na Tua presença. Olha, Deus, obrigado, Pai. Obrigado por cada ensinamento que foi ministrado hoje aos nossos corações. Pai, continua, Senhor, usando a nossa professora, e que a cada momento, Pai, a gente possa testemunhar dos Teus feitos em nossas vidas. Pai, que a natureza venha estar em nós, que as pessoas possam, Deus, conhecer, Senhor, o Teu Evangelho através da natureza do Senhor Jesus em nós. Pai, que nós possamos mostrar para o mundo, ó Deus, as transformações que o Espírito Santo fez em nós, e que as nossas ações e virtude venham, Pai, testificar. Pai querido, Pai amado, obrigado por esta aula. E continua conosco, Senhor, nos ensinando a ter amor pelo próximo. E amém. Que a cada momento deste curso, Senhor, dando continuidade ainda na próxima semana, que nós possamos, Pai, aprender, e não só aprender, colocar em prática também, Pai, porque as almas estão esperando, Pai, cada um de nós. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que aconteceu. É o nosso pedido, é a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na oração, que vocês vão orar por cada vida aí do C5, faça um pedido específico. Peça a Deus que lhe dê oportunidade de se aproximar de algum deles. E Deus vai abrir alguma porta. Quem conseguir já uma oportunidade na próxima aula, já compartilha conosco, tá? Então, muito obrigada por hoje. Quem gostou, bate umas palminhas virtuais aí, para eu saber que foi bom, para que, né, cada aula seja uma bênção. Deus abençoe a todos, e eu vou encerrar a gravação. Vocês podem sair com calma, né, à vontade, e se alguém quiser